A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia aí abençoado, né? Na presença de Deus, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Como Deus é bom conosco, né? Basta a gente seguir em frente, né? Basta nós seguir em frente com fé, né? Porque nós precisamos da fé, meu irmão. Não deixe que nada venha abalar a sua fé. Não deixe que ninguém venha tentar te desanimar nos caminhos de Cristo. Amém? Não deixe que ninguém venha tirar a sua fé, meu irmão. Não perca a sua fé. Foi Deus que te deu essa fé. Amém? Foi Deus que te deu essa fé. Não perca ela. Ela é de muita importância, meus irmãos, porque sem fé nós não herdaremos o reino do céu. Amém, meus irmãos? Sem fé nós não entra pela porta estreita. Amém? Sem fé, de nada adianta nós estar nos caminhos do Senhor. Amém? Obedecendo a palavra, porque nós não crê. Nós não temos fé. Amém, meus irmãos? E a fé, da onde sai a fé? É de Deus. É Deus que coloca a fé em nós. Então nós não podemos perder. Amém? Nós não podemos deixar de crer que Deus tem o poder de todas as coisas. Que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Por que que os antigos obtiveram, né, grandes resultados na presença de Deus? Amém? Pela fé. Porque muitos não todos, amém, ouvia de Deus a palavra, amém, meus irmãos, mas não estava enxergando o que ia ser, o que ia acontecer, né? Vamos ver, raciocínio rápido aí, né? Noé, ele ouviu a palavra que ia ter um dilúvio, que era para ele construir uma arca, pois pela fé, amém, de ouvir a palavra de Deus, ele seguiu em frente. 120 anos, meus irmãos, pensa bem nisso. 120 anos construindo uma arca. Hã? É fácil? Não é, não foi fácil. Amém? Não só de construir a arca, mas sim de manter a fé. Amém, meus irmãos? Noé passou 120 anos, não é 120 dias, é 120 anos construindo uma arca e mantendo a sua fé em Deus, acreditando que o dilúvio ia acontecer. Ele não viu, ele não sabia, mas ele ouviu Deus falar com ele. Amém? E a mesma coisa nós hoje. Nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar como Noé confiou na palavra de Deus, independentemente do tempo que demora para acontecer na nossa vida. Nós não podemos perder a nossa fé. É a fé, meus irmãos, que move o mundo espiritual a nosso favor. Se eu e você não perder nossa fé, nós tiver fé, meu irmão, nós venceremos todas as batalhas dessa terra. Os dias maus, os tempos, o tempo de chuva, nós venceremos. O tempo de escassez, de seca, amém, da falta, da escassez de dinheiro, amém, meus irmãos, da doença, nós vamos vencer pela fé. Nós não podemos perder aquilo que Deus nos deu, que foi a fé. Porque tem muitos, meus irmãos, que você pode ver, estão na presença de Deus, andando, amém, obedecendo a palavras, se sacrificando, amém, mas não tem fé mais. Tem pessoas que não acreditam mais no poder de Jesus. Não, tem pessoas que estão buscando somente a salvação porque acha que aquilo que ele tem, aquilo que ele consegue é por força do braço dele, mas não é. Tudo que hoje eu e você tem veio por Deus, não pela minha força, não é pela sua,
não é pela sua sabedoria, amém, meus irmãos? Não, é tudo Deus que nos deu. Ah, mas daí você me pega e fala assim, mas eu não tenho nada, amém? Mas você tem Deus do seu lado, então você é rico, amém, meus irmãos? Você pode não ter coisas materiais nessa terra, mas se você tiver Deus, meu irmão, você tem uma riqueza, amém? Incontrolável nas suas mãos. Meu irmão, você não sabe, amém, da riqueza é só do fato de nosso nome estar escrito no livro da vida. Você não tem noção. Passar a eternidade ao lado de Deus, amém, em paz consigo mesmo. Você não tem noção. Amém, meus irmãos? Nessa terra nós teremos aflição, mas Deus, Jesus Cristo, amém, prometeu para nós que ia dar, amém, meus irmãos, que a vida eterna para nós. Uma vida eterna de paz, de tranquilidade junto ao nosso Deus. Amém, a terra prometida. Amém, meus irmãos? Aonde entra aqueles que se esforçam, aqueles que têm fé, porque quem não tem fé, meu irmão, e só tem a palavra, de nada adianta. Sem fé não agrada ao Senhor. Amém, meus irmãos? Lá em Hebreus, capítulo 10, amém? Versículo 35, olha o que diz a palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, nós temos que confiar na palavra do Senhor que fala hoje para nós, né? Nós temos que perseverar nos caminhos de Deus e fazer sempre a vontade de Deus, meus irmãos, não é vontade dos homens. Tem muitas pessoas andando enganado, que obedecem mais os homens dessa terra do que a Deus. Amém, meus irmãos? E olha o que diz lá no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que se não veem. Nós não estamos vendo, mas nós cremos. Amém, meus irmãos? É a mesma coisa da cura. Você não está vendo nada acontecer. Amém? Você ainda está sentindo dor, mas você crê. Se você crê que Deus é o médico dos médicos, ele pode te curar, vai chegar a cura para você. É a mesma coisa da multiplicação do pouco. Nós temos que crer que Deus tem o poder para multiplicar o pouco que nós temos na nossa vida. Amém, meus irmãos? É a mesma coisa. Amém, meus irmãos? Da vida, amém, com paz na terra, uma vida de abundância, como Jesus prometeu para nós, que todo aquele que crê viverá em abundância nessa terra. Você tem que crer, você tem que acreditar, amém? Não que essa promessa vai impedir nós de passar por dias maus, amém, por tempestade, mas nós temos que crer que nós vamos viver na abundância, por mais que nosso cenário seja ao contrário. E é a fé, meu irmão. É através da fé que nós conseguimos as coisas de Deus. É pela fé em Deus que nós conseguimos salvação eterna. É pela fé que nós conseguimos a cura que tanto esperamos. É pela fé, meu irmão. Nós temos que ter fé. Ah, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, você precisa ter fé. Amém, meus irmãos? Quando a tempestade vem, você tem que ter fé, não medo. Amém. Então siga em frente. Amém, meus irmãos? Olha aqui, pela fé. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé. Abraão foi posto à prova. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, obedeceu Isaque. Ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o unogênito.
aquele que acolheu alegremente as promessas. Amém. Ele tem fé. Ele foi lá para executar o menino como holocausto para Deus, como sacrifício. Amém, meus irmãos? Ele foi pela fé. Amém? O que Abraão fala para o filho dele, Isaque? Deus proverá para si, meu filho. É fé. Amém, meus irmãos? Noé salvou ele e a família dele e os animais que obedeceram o chamado de Deus. Os animais falou uma vez só, entra na arca. E os animais foram entrando na arca. Amém? O homem foi avisado 120 anos, pois ele preferiu não dar ouvidos e ficar na discórdia, ficar no pecado. Amém, meus irmãos? Mas Noé não. Noé teve fé e continuou construindo a arca. Demorou 120 anos para essa arca ficar pronta, meu irmão. Pela fé. E pela fé, Noé salvou ele e os filhos dele e os parentes dele. Amém, meus irmãos? É pela sua fé que Deus vai trazer a providência. É pela sua fé que as coisas vão começar a melhorar na sua vida. Amém, meus irmãos? É pela fé. Não importa o cenário que você esteja, mas tenha fé em Deus. Amém? Nós até hoje não vimos Deus. Amém, meus irmãos? Mas nós cremos nele. Nós temos fé nele. Nós acreditamos nele. Amém? E não deixe que ninguém e nada interfira na sua fé com Deus. Amém? Naquilo que você crê. Você crê que Deus tem poder. Você crê que Deus pode te curar. Você crê que Deus pode melhorar a sua vida financeira. Então, agarra. Fique na fé e não perca por nada. Porque todos aqui, meus irmãos, Noé, Abrão, amém, meus irmãos. Até a prostituta, né, meus irmãos, Raabe, né, a meretriz, salvou ela, sua casa e toda a sua família, pela fé. Amém, meus irmãos. Foi a fé. Não é o nosso passado que vai julgar o nosso presente. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Fique na fé. Creia. É fé, meus irmãos. Nós precisamos ter fé em Deus. Amém? Nós precisamos acreditar mais que Deus ele usa o ser humano para falar conosco na terra. Nós precisamos crer mais na palavra santa e poderosa de Deus. Nós precisamos alimentar nossa fé. Amém? Não perca a fé, meu irmão. Amém, meus irmãos? Perca amigos. Amém? Perca tudo o que tem nessa terra, mas não perca a fé em Deus. Porque é ela, meu irmão. É ela que faz o mundo espiritual se mover em nosso favor. Amém. Glórias a Deus. Se assim Deus permitir, estaremos ao vivo às 20 horas hoje. Amém, meus irmãos? Às 20 horas, espero você. Amém. Se você gostou, deixe seu joinha. Amém, meus irmãos? Deixe seu joinha, deixe seu pedido de oração aí nos comentários, que eu estarei orando aí, intercedendo por todos vocês. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. É pela fé, meus irmãos, que nós vamos vencer as barreiras deste mundo. Os dias maus, os leões, os ursos. Amém, meus irmãos? É pela fé que nós vamos conseguir entrar pela porta estreita. Amém? Fé, perseverança, fé, confiança e perseverança. Amém, meus irmãos? É o que nós temos que ter na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Fica todos na paz do Senhor Jesus.